Graça e paz, vencedores, e vamos para mais um vídeo especial para o nosso Telegram, nosso canal do Telegram, né? Mas vai ficar gravado também aqui no nosso canal no YouTube. Se você quiser nos seguir, por favor, dê lá o seu joinha, nos siga, se inscreva e nos siga para você também receber as notificações. Toda segunda-feira a gente envia um vídeo muito especial, né? Então a gente atravessou, hoje já é segunda-feira, já atravessou já praticamente vários eventos que aconteceram praticamente em todas as cidades, né, do Brasil, e Deus colocou no meu coração aqui um texto muito especial que está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 11, que diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, dos desejos da carne, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o Rei. Eu quero dizer para vocês que nessas mais de 5.400 cidades que se espalham por toda a federação brasileira, no Brasil, muitos gestores mudaram. Nós estamos vendo aí vários líderes das cidades agora, né, na pessoa do gestor principal das cidades, né, e que concluíram, né, no primeiro turno, alguns, já muitos deles, e algumas outras nesse segundo turno, em especial aqui em Manaus, na cidade de Manaus, né? Eu quero dizer para que cada um possa compreender audivelmente e biblicamente que quando Pedro está escrevendo a todos que estão dispersos ali no Ponto, na Galácia, na Ásia Menor, né? Como diz aqui as Sagradas Escrituras, né? Como estrangeiros dispersos, né? Na Bitínia, né? Me leva a uma reflexão que genuinamente nós, como povo de Deus, nós somos peregrinos nessa terra, porque a nossa pátria é a celestial. Nós esperamos que a nossa pátria celestial esteja sendo preparada por Yeshua, por Jesus, para que nós, quando formos chamados por Ele, ou quando nos encontrarmos nas nuvens dos céus, Ele possa nos recompensar por todas as coisas que nós decidimos renunciar aqui nessa terra. E é claro que começa aqui, né, uma palavra aqui apostólica do apóstolo Pedro, em especial, dando aqui uma palavra diferenciada, instruindo o povo, coordenando o povo para uma vida cristã, um comportamento cristão, de uma maneira que até mesmo aqueles que estavam contemplando eles de fora, e que não tinham a mesma fé, que não professavam a mesma fé, e que estavam contemplando como é que todos aqueles que estavam vivendo e se diziam cristãos, seguidores de Cristo, como é que eles iriam se comportar. A Bíblia diz que eles são como forasteiros, como peregrinos, e que não andam segundo os desejos e vontades carnais, ou seja, fala de uma carnalidade, fala de um comportamento, fala de um bom testemunho.
Nós, como povo de Deus, nós precisamos dar um bom testemunho, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, como peregrinos aqui na terra, né? Não importa qual seja a sua cidade, o importante é que você saiba que Deus plantou você, e se ele lhe retirou da sua cidade e levou para uma outra cidade, Deus te plantou e semeou aí nesse território, nessa terra. Se você se sente como um peregrino, como alguém que foi enviado para uma outra geografia, e Deus está restaurando aí a tua sorte, restaurando e dando oportunidade para que você viva a abundância do seu reino, se você tem realmente dado o devido valor à aliança que você tem com Ele, né? Essa mesma referência, ela traz uma trajetória aqui sobre o comportamento daqueles que são encontrados como cristãos, que o seu viver seja um viver de verdade, que não somente falem a verdade, mas que vivam honestamente essa verdade entre aqueles que estão à sua volta, ao seu redor. Não importa. Todo o respeito que nós temos nas geografias que nós somos plantados, Deus sempre vai nos honrar. Naquela época haviam cristãos dispersos, cristãos, judeus dispersos, messiânicos, aqueles que tinham confessado a Jesus, mas que vieram de um momento de instrução religiosa. E aqui nesse versículo 12 ele diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, aqueles que não seguiam os princípios de Deus, para que naquilo que falam mal de vós, presta bem atenção, aonde um cristão chega, sempre alguém que é contra os princípios cristãos do reino, ele sempre tem alguma coisa para dizer do crente, alguma coisa para dizer desse cristão. E nunca é uma coisa boa, sempre é um defeito, sempre é uma defração de caráter, sempre é uma falha na fala ou no comportamento, ou até mesmo na maneira de pensar, né? E a Bíblia diz assim, como de malfeitores, ou seja, aqueles que falam mal de vós como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Observe muito bem que nós estamos cercados, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas nessa terra, não importa qual é a cidade, não importa qual é a zona, ou distrito, ou bairro, ou rua, ou até mesmo vizinhança, circunvizinhança, todos estão observando o seu comportamento, todos estão contemplando. Que boa conduta é essa, ou que bom testemunho é esse, que permeia a vida de alguém que tem uma aliança com Deus, e que se porta com retidão, com verdade, com honestidade, que não anda em carnalidade, não anda segundo as vontades e os desejos, as concupiscências, como diz as Sagradas Escrituras aqui, no versículo 11. Deus quer que cada um de nós possamos observar esses pequenos pontos para não deixarmos nenhuma fração de suspeita de que nós servimos um Deus que mudou e tem mudado a cada dia a nossa vida, como também o nosso caráter, para um caráter mais apurado, muito mais santo diante da sua presença. Aí ele diz assim, na sequência desse bom testemunho, desse comportamento, diz, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, fala de autoridade, por amor do Senhor, quer ao rei ou quer superior, não importa se é o teu chefe, se é o teu patrão, o teu supervisor, o teu gestor, o teu gerente, o teu diretor, o presidente da tua empresa que você trabalha, não importa. Sujeitai-vos, fala assim, de você se sujeitar, de você obedecer, de você se submeter à ordenação de cada um deles. Aí fala que quer a governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Preste bem atenção. Todos aqueles que nos lideram, independentemente no meio político, no meio jurídico, no meio de uma liderança, todos eles vão contemplar o nosso comportamento, o nosso testemunho, quem genuinamente nós somos.
Isso não significa que você deve concordar com tudo, se quebra princípios, se não há verdade divina, se não há a condição de que possa afetar a possibilidade de te tirar de uma vida que realmente honre a Deus, porque assim é a vontade de Deus. Olha só que interessante, independentemente de você ter votado no que venceu na sua cidade ou não, não importa. Ele diz assim, verso 15, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, eu e você, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Presta bem atenção, quantas tolices nós não temos ouvido falar, visto, lido, contemplado nas mídias sociais, como um rojão de loucuras, um rojão de fake news, né? A Bíblia diz, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai aqueles que você tem comunhão, temei a Deus e honrai o Rei. Preste bem atenção, na sua casa, na sua família, sempre vai ter alguém que não concorda com você. E você vai ver uma diferença, a opinião do seu pai é uma, a opinião da sua mãe é outra, ainda que eles entrem de comum acordo para qualquer que seja o assunto correlacionado àquilo que permeia a sua vida. Da mesma forma vai acontecer em qualquer outro lugar. A verdade absoluta, ela está quando nós tememos a Deus e procuramos dar um bom testemunho por onde passamos. A Bíblia ela é muito clara, ela traz uma trajetória de ensinamentos para que nós possamos, por onde passarmos, poder levar o reino de Deus de uma maneira clara, reta, transparente, que as pessoas possam perceber que tudo que nós estamos vivendo e fazendo está sendo para a glória de Deus. Que seja assim na sua cidade. Eu contemplo que nós estamos vivendo um momento realmente extremamente difícil para algumas opiniões, e nem tudo nós vemos princípios, e nem tudo nós contemplamos a genuína verdade. Mas as verdades divinas, elas sempre serão um parâmetro para que eu e você possamos nos portar e nos conduzir no meio de todos aqueles que não confessam, não professam a nossa fé e que são encontrados pela palavra de Deus como os gentios, como os pagãos, como os incrédulos, como os ímpios. E eles possam glorificar a Deus. Como é o nosso comportamento? Como é que é a vida daquele crente ali, a vida daquele servo de Deus? Se realmente é servo de Deus, eles vão glorificar a Deus. Eles vão dar louvores. Por quê? Porque eles conheceram um homem e uma mulher que, além de falar a verdade, vive a verdade. Amém? Então eu vou deixar aqui essa passagem bíblica aqui, que o apóstolo Pedro, ele alcança de uma maneira muito singular e especial todos aqueles que estavam se sentindo dispersos e também estavam dispersos, né? Estavam ali como refugiados de uma perseguição aos cristãos. Então não é muito diferente dos dias de hoje, mas de uma maneira singular, que você possa dar um bom testemunho por onde você passar. Amém? Aqui fica essa mensagem dessa semana, que o Senhor te abençoe, te guarde, honre ao Rei, independentemente de você concordar ou não concordar com Ele. Honre a sua comunidade, os seus irmãos, a sua fraternidade, como diz o texto. Honre a Deus, porque por onde você passar, você vai ser considerado como alguém diferente no meio dos iguais. Amém? Um beijo no seu coração, uma semana de vitória, vencedores. Um beijo no seu coração, graça e paz.